E aí, pessoal, vamos falar sobre um desafio que assombra muita gente: o texto dissertativo. A ideia aqui hoje é pegar aquela famosa e muitas vezes assustadora página em branco e tratar ela não como um monstro, mas como um verdadeiro canteiro de obras. Um espaço prontinho para receber um argumento sólido, lógico e com uma engenharia impecável. O nosso projeto estrutural de hoje é dividido em 5 fases bem rápidas. A gente vai definir o que é esse texto, passar pelas regras de ouro da escrita, entender a estrutura essencial em 3 partes, aprender a construir argumentos inquebráveis e, no fim, fazer aquela inspeção para fugir dos erros mais comuns. Bora lá! Parte 1. Definindo o texto dissertativo e lançando os alicerces da nossa obra. Olha, antes de sair jogando concreto, ou seja, escrevendo desesperadamente, a gente precisa entender o que de fato está construindo. Esse formato, tão exigido no Enem, vestibulares e concursos, tem um único objetivo que é inegociável: defender uma ideia com clareza absoluta. Não há espaço para contar historinha, sabe? É para organizar o pensamento de um jeito que qualquer pessoa leia, entenda e, principalmente, respeite a posição apresentada. E o conceito mais fascinante de todos aqui é a tese. A tese é literalmente o centro de gravidade do nosso prédio. Sem ela, tudo desmorona. Cada parágrafo, cada frase, cada palavra escolhida tem que trabalhar em conjunto para sustentar essa ideia principal. Vamos para a parte 2, regras de ouro e características. Basicamente, as regras do nosso canteiro de obras. Todo canteiro profissional tem regras rígidas de segurança, certo? Na escrita, a primeira regra de ouro é usar uma linguagem mais formal. Pensa bem na diferença. Escrever "a galera hoje em dia vive no celular" soa muito como um bate-papo. Agora, se a gente muda para "atualmente muitas pessoas utilizam excessivamente dispositivos móveis", opa, o tom muda na hora. Isso dá um peso e uma seriedade que os avaliadores procuram. Zero gírias, pessoal. A segunda regra de ouro é a impessoalidade. Sabe aquele "eu acho que" ou "na minha opinião"? Pode esquecer. Tirar a primeira pessoa da jogada fortalece demais o argumento. Em vez de "eu acho", usam "é possível observar que". Essa pequena mudança transforma o que seria só uma opinião pessoal isolada em uma constatação universal, baseada em fatos. Fica muito mais robusto e difícil de contestar. Parte 3. A estrutura em 3 partes. É aqui que a gente começa a levantar uma ação de verdade. Com as regras na cabeça, a gente vai para o esqueleto principal, começando, claro, pela introdução. É como abrir a porta para o leitor entrar. A gente apresenta o assunto de um jeito mais amplo, contextualiza a situação atual e aí sim entrega a tese. É um funil super suave, que pega a atenção de um tema genérico e traz direto para o ponto central da discussão. Pega esse exemplo perfeitinho. O texto começa falando do impacto das redes sociais na atualidade e, logo em seguida, desliza com toda a elegância para a tese de que é necessário discutir medidas para o uso equilibrado da tecnologia. Zero enrolação. Direto ao ponto e com muita direção. Aí a gente entra no desenvolvimento, que é o coração da obra. Cada parágrafo aqui precisa ser planejado nos mínimos detalhes. Tem que ter o tópico frasal com a ideia principal, uma boa explicação, dados ou exemplos bem concretos para ancorar tudo e um fechamento. É quase uma mini-redação dentro da redação principal. E como isso funciona na prática? Esse trecho começa reconhecendo que a tecnologia tem benefícios, mas logo vira o jogo trazendo uma oposição sobre a ansiedade. E para não ficar só voando no campo teórico, o argumento amarra tudo com um exemplo extremamente tangível: jovens reduzindo o convívio social. É essa ancoragem na realidade que deixa o argumento à prova de balas. Mas atenção, para cimentar todos esses parágrafos e evitar que as ideias fiquem com fios soltos, é indispensável usar os famosos conectivos. Palavras que indicam adição, oposição ou consequência. Elas atuam literalmente como a argamassa do texto. Além disso, contudo, portanto, sem isso, a leitura fica cheia de solavancos e a gente quer que o leitor flua logicamente do começo ao fim. E chegamos à conclusão que equivale a colocar o telhado na nossa estrutura. Aqui a gente precisa relembrar o tema principal, reafirmar a tese com muita convicção e, especialmente no Enem, fornecer uma solução clara, viável e que ataque o problema que a gente passou o texto inteiro discutindo. Essa conclusão modelo faz exatamente o que a planta exige. Inicia com um belo conectivo, dá aquela resumida em toda a discussão e já joga uma intervenção educativa e objetiva: a educação digital. Nada de inventar moda ou trazer ideias novas no final. É só um encerramento satisfatório e coerente. Parte 4. Construindo argumentos sólidos. Hora de escolher os nossos materiais de construção.
De nada adianta um edifício gigante se ele for feito com material de baixa qualidade, né? A gente tem um verdadeiro arsenal à disposição. Dados estatísticos inquestionáveis, um evento histórico que serve de paralelo ou a visão de um especialista renomado da área. Escolher de forma inteligente o tipo de argumento garante relevância e torna a defesa da tese praticamente impossível de ser derrubada pela banca. E, finalmente, chegamos à parte 5. Erros comuns e dicas. A nossa inspeção final. Antes de entregar a chave, tem que fazer aquela vistoria rigorosa. Fuja dessas armadilhas que, sozinhas, destroem uma pontuação excelente. Fugir do tema, por exemplo, é erro fatal. Esquecer os conectivos deixa o texto travado. Essa revisão final serve exatamente para varrer esses entulhos todos do canteiro de obras. O grande segredo por trás dos textos nota máxima é adotar esse fluxo de trabalho. A lógica se inverte. O planejamento acontece muito antes da escrita. Organizar os argumentos antes de redigir a primeira linha assegura que quem está escrevendo saiba exatamente como a introdução vai se conectar com a conclusão lá no final. É organização pura. No fim das contas, dominar essa estrutura troca aquele medo paralisante de escrever por um senso absoluto de controle. Fica super claro que escrever bem não depende de inspiração divina, mas sim de método. A grande questão que fica agora é, com todas essas ferramentas em mãos, qual vai ser a próxima grande tese que vai ganhar vida através dessa estrutura?